Meus queridos, abramos as nossas Bíblias mais uma vez no livro de Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, alguns versos nós vamos ler. Tem muitos acontecimentos e palavras e profecias de Jesus nesse capítulo 21, mas vamos ler a partir do 25, Lucas 21 e o verso de número 25. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Verso 29. Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Verso 33, vamos ler todos juntos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está muito fraco, tem alguns irmãos aí dormindo, né? Bem forte, 1, 2, 3. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavras de Jesus, meus queridos irmãos. Palavras maravilhosas. Jesus declara essa palavra dentro de um contexto profético, falando de sinais, falando de perseguições, falando de abalos, falando dos acontecimentos finais. Foram essas as palavras de Jesus, no meio de um cenário de instabilidade. Ele apresentou uma certeza absoluta. Ele analisou o contexto do mundo, mas apresenta aos seus discípulos que estavam ouvindo a sua palavra um discurso maravilhoso com uma certeza absoluta. O que ele disse em outras palavras: tudo o que parece firme nesse mundo passará. Isso contradiz as expectativas do ser humano. E ele ainda enfoca, mas aquilo que ele disse, as suas palavras permanecem para sempre. Logicamente, meus queridos irmãos, no meio de um cenário de instabilidade, essa palavra nos ensina que a nossa segurança não pode estar no que vemos, mas na voz daquele que reina sobre o mundo, sobre a história, sobre as nossas vidas. O cristão precisa sempre entender e crer e colocar a palavra de Cristo em seu coração. Eu fui analisar aqui este texto
Na realidade, o capítulo todo de Lucas 21, são muitas informações, mas eu me prendi mais neste verso de número 33, quando Jesus disse: passará o céu e a terra. Isso é muito forte para nós, porque o céu e a terra para o homem representam grandeza, representa estabilidade, representa permanência. Observemos como os ambientalistas lutam para preservar florestas e etc., para que o planeta Terra continue sobrevivendo. E outros não observam absolutamente nada e estão prejudicando o planeta Terra, porque na mente, no coração do ser humano, aquilo que traz, vamos cuidar, porque como é que será a geração futura? Como é que será os meus netos? Como viverão as pessoas daqui 50 anos? Como é que estará o nosso planeta? Então, tudo isso, na mente humana, a terra e o céu é aquilo que gera estabilidade, permanência. É como se Jesus dissesse: até aquilo que vocês consideram mais sólido não permanecerá para sempre. Olhem para a terra, olhem para o céu, olhem para tudo. O que realmente dá estabilidade ao ser humano são as palavras de Jesus. Essa expressão céu e terra fala da criação, da ordem visível, de tudo aquilo que nos cerca. Tudo aquilo que nos dá esperança, materialmente falando. E Jesus está ensinando que o mundo presente não é definitivo. Tudo isso passará. Os homens constroem impérios, levantam estruturas, fazem planos, ajuntam riquezas e pensam que tudo permanecerá para sempre, e não permanecerá. As pessoas, muitas pessoas levantando recursos para depositar para as outras gerações. Ou muitos acham que não vão passar para a eternidade e querem levantar os recursos e não vão desfrutar. Não vão desfrutar. Porque a realidade da vida é essa: tudo passará. A vida passará. Essa vida que vivemos passará. É passageiro. E Cristo mostra que tudo isso que é visível é passageiro. E isso confronta diretamente com a confiança carnal do ser humano. Há pessoas que colocam toda a sua esperança no dinheiro, em sua posição social, em sua saúde perfeita. Isso é bom, ter saúde, é bom ocupar cargos na sociedade, isso é tudo bom, é bom, né? Mas há muitas pessoas que colocam toda a sua confiança nessas coisas, especialmente na influência, né? Geralmente as pessoas que colocam a sua confiança em influência, sabe? E quando conversa, já fala até para poder dizer que é maior do que os outros. Sabe quem eu sou? Somos iguais. Somos seres humanos, somos iguais. Mas há muitas pessoas que colocam a sua esperança na influência e também na estabilidade da vida presente. Mas tudo isso irá passar. Jesus está dizendo: não construa sua confiança sobre aquilo
que está destinado a passar. Sua confiança deve ser construída nas palavras dele, que são eternas. Palavras que são acolhedoras, palavras de salvação. E a Bíblia inteira confirma essa verdade, né, da vida terrena. Quando a palavra de Deus fala sobre a erva ela seca, a sua flor cai, o tempo avança, a força humana enfraquece, a glória dessa vida desaparece. O tempo, irmãos, é só para nós, é só para os seres humanos. Para Deus não existe tempo, Ele criou o tempo. Então Ele está acima do tempo, Ele está acima da matéria. A matéria é só para nós, né? Ele está acima da matéria, Ele criou a matéria. Ele criou a matéria, então Ele está acima, não tem como. Deus está subordinado à matéria. Todas as coisas estão subordinadas a Ele. A Ele. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar, porque o mundo está virando um caos. O governo se desestabilizando, as famílias se desestabilizando. E a família cristã precisa ter cuidado e observar as palavras de Jesus, porque o mundo está mudando, os sistemas estão mudando, os homens estão mudando, mas Jesus continua o mesmo, viu? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então aqui está uma lição poderosa para todos nós que somos a igreja do Senhor. Não podemos viver presos somente ao presente, porque o presente passa. Tudo isso passa. Não podemos depender apenas do visível, porque o visível muda. Não podemos construir a alma apenas sobre coisas terrenas, porque tudo que é terreno é limitado e é temporário. É temporário. Veja os impérios que foram construídos no passado. Todos passaram. Todos passaram. O Império Assírio, né, com a capital em Nínive, passou. Outros impérios surgiram. O Império Babilônico, Medo, Persa, o Império Romano, Grego. Todos passaram. As coisas passam, os homens passam, a vida passa. A vida passa. Talvez alguém esteja vendo muita coisa mudar ao seu redor. Mudaram as circunstâncias, mudaram os cenários, mudaram até pessoas em quem você confiava. Por isso, a sua paz não pode depender da terra. Sua paz tem que depender da palavra de Jesus. Jesus disse: deixo a minha paz vos dou. Mas eu não a dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é passageira. E muitos estão buscando a paz do mundo. Querem a felicidade. É bom, mas é passageiro. Tudo isso é passageiro. A palavra de Jesus, ela é eterna. Temos que nos apegar à sua palavra. Ela é uma palavra infalível. A palavra de Jesus é soberana. Depois de dizer que o céu e a terra passarão, ele declara uma outra verdade: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus não disse que apenas a palavra de Deus, como eles entendiam, né? Ali no Velho Testamento, as histórias, e Deus disse assim, a palavra do Senhor, mas ele estava dizendo ali, as minhas palavras. Isso confrontou muito as pessoas que estavam ouvindo esse sermão de Jesus, porque ele se iguala
a Deus. Isso traz muita revolta aos escribas, aos saduceus, aos fariseus. Então, há um confronto muito forte quando ele equipara-se a Deus, e João relata que ele é o próprio Deus. Jesus é Deus, é o próprio Deus, é o Deus triuno. Temos a Trindade, o triuno, Deus triuno, é um só. Mas não é o foco da nossa mensagem, mas ele estava dizendo: eu e o Pai somos um, somos a mesma pessoa. Temos atribuições aqui diferentes, mas é um só. Isso mostra, nesse texto, a autoridade divina de Cristo. Ele fala como quem tem autoridade eterna, ele fala como Deus, ele fala também como Senhor, ele fala como aquele cuja voz não pode ser anulada pelo tempo. Ele fala, meus queridos irmãos, com uma voz que não pode ser anulada pela história humana, pelo inferno e nem pela incredulidade. Nenhum incrédulo pode anular as palavras de Jesus. Ele ficará em sua incredulidade, mas anular aquilo que Jesus disse, jamais. Jamais as palavras de Jesus serão anuladas. Esse texto, queridos irmãos, no grego tem uma negação muito forte. A ideia é essa: de modo nenhum passarão, ou seja, jamais passarão. Então, não existe a possibilidade de a palavra de Jesus falhar. A palavra do homem pode falhar. A promessa do homem pode falhar. Uma promessa humana pode falhar, mas as palavras de Jesus nunca falham. E nós todos estamos aqui, queridos irmãos, porque cremos na palavra de Jesus e sabemos que ela não falha. Ela teve aquilo que precisava ser cumprido, né? E terá o seu fiel cumprimento, aquelas palavras que ainda não foram cumpridas. Então vamos para a parte final desse texto. Quando nós colocamos a nossa expectativa, nós também temos aquela fé natural, acreditamos na palavra das pessoas. Mas muitas pessoas já foram frustradas quando alguém empenha a sua palavra e não cumpre. A pessoa que recebeu uma promessa humana que não foi cumprida, ela fica magoada, fica triste, né? Eu creio que cada um de nós já passou por situações dessa natureza, mas pode falhar a expectativa de alguém, mas a palavra de Cristo jamais cairá por terra. Estamos aqui porque a palavra de Cristo não cai por terra. Você pode glorificar o nome dele essa manhã. Glória a Deus por isso. Esse contexto de Lucas capítulo 21, eu gostaria de ter mais tempo para falar de cada item desse, mas em um sermão apenas é muito difícil. 3, 4 versos é o suficiente para falarmos aqui, irmãos, sobre esse relato do capítulo 21, e cada item para falarmos 2, 3 horas cada um. Então, eu fiz apenas um resumão para nós meditarmos, alimentarmos a nossa fé e também a nossa esperança. Jesus, ele falou a respeito da destruição do templo, que gerou uma revolta muito grande com os judeus. Quem é esse que esse templo foi construído em 49 anos? Foi a indagação, o questionamento deles.
esse Jesus chega agora e diz que em 3 dias ele vai derrubar esse templo. Jesus estava falando do templo dele, da sua morte, né, e da sua ressurreição, que ele reedificaria. Mas ele profere uma palavra contra o templo e contra Jerusalém, que foi destruído no ano 70 após Cristo. Ele fala a respeito da destruição do templo. Ele falou a respeito de perseguições. Ele falou a respeito de sinais nos céus. Ele falou a respeito de abalos. E ele também falou da sua vinda em glória e falou da redenção dos salvos, que somos nós. Muitos assuntos foram falados apenas em um capítulo da palavra de Deus, em Lucas capítulo 21. E tudo isso está garantido pela autoridade da sua própria palavra. A Bíblia mostra que Deus sempre cumpre aquilo que fala. Por exemplo, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando o Senhor disse, e promete um filho a Abraão e também a Sara, Isaque foi gerado. Ele cumpriu com a sua palavra. Da mesma forma, irmãos, quando ele anuncia a libertação de Israel, a libertação veio através da vida de Moisés, mas ele já tinha falado no tempo de Abraão, que a sua descendência ficaria cativa por 430 anos, e ficou, mas foi liberta com a mão poderosa de Deus sobre a vida daqueles israelitas, da vida dos hebreus. A palavra foi concretizada, a promessa foi concretizada. Quando Jesus disse que Pedro o negaria, aconteceu. Pedro, esta noite você me negará 3 vezes. 3 vezes. E aconteceu exatamente as palavras de Jesus. Mas também, meus queridos irmãos, quando ele disse aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém, morreria, seria entregue nas mãos dos líderes. Ele morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria. Os discípulos não queriam ouvir essa mensagem, irmãos. Eles ficavam quando Jesus tocava, porque ele falou várias vezes a respeito da sua morte e da sua ressurreição. É só observar a trajetória. Quando ele sai do norte da Galileia, passa por Jericó e vai rumo a Jerusalém. Ele fala várias vezes a respeito da sua morte. E ele fala a respeito mas os discípulos não queriam acreditar. Tapavam os seus ouvidos, ficavam como que amortecidos. Eles não queriam ouvir. Nós largamos tudo para segui-lo e agora ele está falando da morte. Quem é que vai ressuscitar os mortos? Quem é que vai expulsar os demônios? Quem é que vai operar a cura? Mas em um certo momento, Jesus olha para os seus discípulos e diz que eles fariam isso, fariam obras maiores do que ele fez. Se eles tivessem fé, se eles crescem, eles poderiam realizar obras maiores. Mas eles estavam aqui como amortecidos. Jesus fala a sua palavra e cumpre. No tempo certo ele cumpre. Ele é morto e também ele ressuscita ao 3º dia. Não foi o Império Romano que tirou a vida, não foram os judeus, não foram os seus líderes, né, sacerdotes e fariseus e etc. Né? Não foi o povo. Em João, o próprio Jesus disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu a dou.
Eu dou a minha vida para resgate da humanidade. Você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Ele deu a sua vida para resgatar a humanidade perdida. Ninguém tinha autoridade para tirar a vida de Cristo. Significa que a palavra dele não está sujeita, irmãos, a revisão nenhuma. Ela está sujeita ao cumprimento. Há promessas de Jesus que ainda sustentam o seu povo nos dias de hoje. A promessa de salvação ainda está permanente. Ela está presente. Ele ainda está salvando. Ele ainda cura as enfermidades. Se você crê, pode tomar posse da sua vitória esta manhã. Ele disse que curaria as nossas dores, as nossas enfermidades. Se você crê, levante a sua mão e receba a tua vitória pelo poder que há na palavra de Jesus. Está presente. A promessa da presença dele é permanente, permanece. Ele está entre nós. A promessa da sua volta permanece. A promessa da vida eterna permanece, irmãos. Essa é a nossa esperança. Promessa de vida eterna, vida com Cristo. Esse é o propósito de Deus para aqueles que creem, aqueles que o aceitam. É para todos aqueles que o aceitam, que crê no plano de redenção. Aquele que crê na palavra de Jesus. E aqueles que creem na palavra de Jesus podem permanecer animados. Animados. O crente precisa ser animado. Tem que fazer a diferença. Né, meus queridos irmãos? Não pode levar tristeza a outras pessoas. Como é que você está? Estou lascado. Não dá, irmãos. Com Jesus está lascado. Estou frito. Está feio. Com Jesus. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Essas aflições aí a interpretação é, olha, você pode ser picado por uma serpente. Sofrer a dor da picada de uma serpente no seu organismo. Vai produzir uma dor terrível. Você terá aflição a esse ponto. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso tem que animar, irmãos, os nossos corações, a nossa vida. A nossa vida. Se a palavra de Jesus não passa, então aquele que crê na palavra do Senhor pode permanecer firme. Mesmo que tudo esteja abalado. As coisas estão sendo abaladas? Estão. Minha vida, minha casa, minha família não pode ser abalada. Eu creio em Jesus e aplico princípios em minha vida e vou lutar por isso. Foi exatamente esse o propósito de Jesus em Lucas 21. Ele não falou sobre o futuro para assustar as pessoas, mas para preparar os seus discípulos. Ele revela o futuro. Mas ele revela o futuro e mostra para quê? Para nos preparar. Vai acontecer isso, está acontecendo. Estamos vendo coisas desastrosas, mas não é para nos assustar, vamos ficar com medo. Não, é para nos preparar, porque Ele virá. Ele virá e arrebatará, atrairá um povo especial, zeloso de boas obras. Somos nós, irmãos. As coisas estão acontecendo. Ele queria que os seus discípulos soubessem que quando os abalos viessem,
a palavra continuaria segura. Guarde a minha palavra no seu coração, porque quando os abalos vierem, você estará seguro. Quem está firmado na palavra de Cristo não será vencido pelo medo. A humanidade está com medo, irmãos. Os irmãos imaginam como é que está a Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e o Brasil, porque todos os países estão com medo dessas coisas. Pode haver coisas ruins, pode haver crises, e há crises. Pode haver perseguição. Nós estamos vivendo em um cenário que haverá perseguição aos cristãos, irmãos. Haverá. É o governo, não, é o cumprimento da palavra de Deus. Haverá perseguição. Haverá angústia entre as nações. São as palavras de Jesus, mas a igreja precisa continuar de pé, porque a igreja é o sal dessa terra, porque sua base não está no mundo, a base da igreja está nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras de Cristo. É por isso que o crente precisa andar de cabeça erguida, precisa estar de cabeça levantada, não porque tudo esteja fácil, mas porque a palavra continua firme. A palavra de Jesus continua firme, não porque o mundo tenha respostas, mas porque Cristo continua sendo a resposta. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Os cenários do mundo são instáveis. Não podemos viver, irmãos, com base no cenário do mundo. Jesus disse: façam a minha vontade, e aquilo que vocês precisarem, eu darei. Se o Pai alimenta as aves do céu, não alimentará vocês também que creem em mim? Então, meus queridos irmãos, a palavra de Jesus é soberana e precisamos crer em suas palavras, porque Ele afirma aos seus discípulos que as suas palavras não passarão. E Ele está nos chamando a uma fé firme, a uma esperança viva. E uma perseverança santa. Muitas pessoas são como aquela parábola do semeador, né? Recebem a palavra, mas as coisas desse mundo sufocam, ela caiu entre espinhos, as coisas do mundo sufocam, e não deixa aquela planta, aquela semente nascer, crescer e produzir frutos. E muitos deixam as aves do céu comerem as sementes que foi jogada à beira do caminho. Muitos deixam a semente cair no meio das pedras, aí não tem como crescer com raiz. E Jesus estava dizendo exatamente isso. Ele está dizendo: olha, a terra boa é o seu coração. Se você desejar que essa terra seja boa, se você adubar essa terra e deixar que a semente boa da palavra, porque a semente é a mesma, a semente é a mesma, quem decide se a terra é boa somos nós. Nós decidimos se a semente, se a terra é boa ou não.
Se a terra do nosso coração for terra boa, a semente vai produzir. Nós não teremos dúvida. Não ficaremos como muitos já entraram, até conheceram a palavra de Deus e desistiram, porque acharam que é difícil, mas é muito mais difícil viver lá no mundo fora, no mundo de pecado, do que realmente colocar a palavra em prática em nossas vidas. Dá muito mais leveza. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O salmista aqui, ao decorrer desse texto, ele fala que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel e o licor dos favos. A palavra de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. O crente praticando a palavra de Jesus, ele tem uma semente eterna. E essa semente que é eterna nos levará à eternidade com Cristo. Não existe outra coisa para levar o homem à eternidade. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos de morte. Há um só caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha a triunidade. Ninguém vem ao Pai. Aqui Ele é o Pai. Jesus é o Pai. Triuno, Deus triuno. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantos chegaram à presença de Deus? Quantos aceitaram as palavras? Você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus. Fiquemos de pé, meus queridos irmãos. A equipe de louvor já se prepare para fazer o último louvor. Vamos perseverar. Vamos continuar perseverante. O Senhor está dizendo à igreja: vocês podem continuar, porque aquilo que eu falei continua de pé. Ele não falhará com a sua igreja. Ele está dizendo ao cansado: não desista, porque a minha palavra não mudou. Ele está dizendo ao abatido: permaneça crendo, porque eu não volto atrás naquilo que digo. O que está faltando hoje não é mais informação. O mundo está cheio de informação, irmãos. Até criança tem as informações, mas está faltando confiança na palavra de Jesus. Precisamos tirar os nossos olhos de outras coisas e colocar os nossos olhos nas palavras de Jesus. Quem se alimenta da palavra permanece. Quem se alimenta da palavra se fortalece. Quem se alimenta da palavra suporta o dia mau. Suporta, irmãos, o dia mau, porque o dia mau vem, ele chega. Quem anda pela palavra não vive governado pelo medo. A igreja não está abandonada, ela está sustentada pela palavra daquele que reina acima de todos, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus.